Enfim, a pergunta que eu falei que é complexa é a do Pedro Félix, que perguntou assim: como a esquerda, essa pergunta é bem feita, né? Bastante feita. Como a esquerda pode se aproximar dos evangélicos, tendo em vista que a maioria tem um certo preconceito contra a esquerda? Eu já comentei sobre isso várias vezes nas lives do Boteco Comunista. Para quem não acompanha nosso projeto Boteco Comunista, joga aí no YouTube. Tem um vídeo no meu canal também, chamado Esquerda Precisamos Falar sobre Religião. Mas, enfim, né? Acho que tem dois pontos interessantes nessa pergunta. A primeira parte, como a esquerda vai se aproximar dos evangélicos. E a segunda parte é a maioria, se eu não me engano, a maioria tem um certo preconceito contra a esquerda. Eu vou começar por essa parte aqui, né? A maioria tem um preconceito contra a esquerda. A maioria da onde se dá, entendeu? A gente tem que tomar cuidado com essa palavra, a maioria. Eu não gosto muito. Eu acho que eu prefiro usar muitos, uma boa parte, mas a maioria, né? Pra gente falar maioria, significa mais de 50%. Tem que ter um dado. Pelo meu olhômetro, pelo meu achismo, porque é isso, a gente não tem um dado, eu acho, né? Então, pela minha realidade que eu vivo, né, onde a grande maioria das pessoas ao meu redor são evangélicas, eu diria que a maioria nem sabe o que é esquerda e direita, né? Então, eu não diria que a maioria tem preconceito com a esquerda, porque não só evangélicos, mas a população de modo geral ainda não sabe direito o que é esquerda e o que é direita. Enfim, a outra parte é justamente como se aproximar dos evangélicos, né? Eu acho que, mano, a gente tem que, a gente tem que entender algumas coisas, né? Primeiramente, o evangélico não é um, sei lá, vamos supor, uma classe social. Não é um grupo racial, por exemplo. O que eu quero dizer não é um grupo, sei lá, um grupo homogêneo, fechado ao o evangélico. Como a gente diz, sei lá, o trabalhador, o negro, o branco, o gay, o homem, a mulher. Não tem o evangélico. Todas essas pessoas que eu mencionei agora, o homem, a mulher, o negro, o gay, o branco, o hétero, o magro, o gordo, o nordestino, todos eles podem ou não ser evangélicos, né? O evangélico é uma fé, é uma crença, é uma religião que qualquer pessoa pode seguir ela. Então não tem como a gente colocar tudo no mesmo balaio e falar é isso, ou evangélico. Não tem como. Né? Então, quando a gente fala sobre se aproximar dos evangélicos, a gente tem que ter em mente que a gente quer se aproximar da classe trabalhadora. Não é que a gente quer se aproximar dos evangélicos, a gente quer se aproximar da classe trabalhadora. Parte dela é evangélica, parte não é. Parte é evangélica, parte é católica, parte é espírita, parte é umbandista, parte é candomblessista. Tá certo que a maioria é evangélica e católica, ou seja, cristã. Mas a gente não quer se aproximar, a gente, eu digo esquerda, né, militância, etc., não quer se aproximar por conta da fé, a gente quer se aproximar por sermos trabalhadores, queremos nos organizar enquanto trabalhadores, tá ligado? Aí acho que a pergunta vem, né, como ela diz na segunda parte, né, quando essa fé se torna um empecilho, né, quando ela se torna um obstáculo para essa aproximação. Então, eu acho que é isso que a gente tem que entender. A gente tem semelhanças enquanto trabalhadores, enquanto pobres, enquanto favelados, enquanto negros, enquanto explorados e oprimidos. Em algum ponto ou outro, a fé vai estar servindo de obstáculo nessa conexão. Como, sei lá, por exemplo, a gente for defender o aborto, aliás, a legalização do aborto, a legalização, aliás, sei lá, né, relacionamento homoafetivo, casamento homoafetivo. Então, essas coisas, às vezes, pode se colocar como obstáculos, né? Mas eu acho que, mano, é a questão da gente focar muito mais nas semelhanças, tá ligado? É mostrar que, mano, beleza, você é evangélico. E eu falo isso porque é o que eu disse, a maioria dos meus amigos são evangélicos, amigos e familiares. A minha mãe é evangélica. Eu fui criado na igreja evangélica. Minhas tias são evangélicas, meus tios, etc, etc. Meus amigos mais próximos. E outra, né? Eu ressalto isso também pro pessoal que acha que todo evangélico é o conservador, reacionário, Silas Malafaia da vida, pelo amor de Deus, gente. Tem nada a ver, sabe? É isso que é o problema da generalização. É você achar que existe um estereótipo do que é o evangélico quando eu falei, sabe? A gente está falando de uma população trabalhadora, diversa, que é negra, que é branca, que é homem, que é mulher, que é nordestino, que é sulista, que é nortista, que é sudestino.
que é pobre, que é classe média, que é miserável, que é morador de rua, população diversa, parça, que tá na escola, que tá na faculdade. Então, enfim, os meus amigos, boa parte deles, claro, eles, uma hora ou outra eles vão tropeçar num pensamento conservador, vão tropeçar num pensamento preconceituoso, vão tropeçar em algum pensamento que a gente não vai concordar. Mas é o que eu falei, é focar muito mais nas semelhanças e nas coisas que a gente tem em comum, do que nessas divergências, tá ligado? Por exemplo, eu não sei. Ah, vamos supor, vai. Um dos meus melhores amigos é evangélico. Ele é totalmente contra a legalização do aborto. Já dialoguei, conversei, debati com ele várias vezes e não deu certo. Ele não aceita. Mas quando eu converso com ele sobre várias outras coisas, ele super concorda. Por exemplo, ele é preto, vive tomando enquadro da polícia, sofrendo violência policial, ele é totalmente contra a polícia, ele entende que a polícia militar precisa acabar. Ele entende que a polícia ela está reprimindo a população na periferia, amando de uma elite, amando de um Estado burguês, que eu explico tudo isso, etc. Tem essas conversas. Entendeu? Então, mano, é isso. Vai ter coisas que as pessoas vão se identificar por serem trabalhadoras, por serem negras, por serem da periferia. Se outras coisas elas não vão concordar, tudo bem. Talvez concordem uma hora ou outra, mas entendeu? Sei lá, mano. E pra finalizar, essa questão do a maioria tem preconceito com a esquerda que foi falado, né? A maioria dos evangélicos tem preconceito com a esquerda. Eu acredito que é o contrário. Eu acho que a maioria da esquerda tem preconceito com os evangélicos. E, enfim, eu não estou querendo falar que não existe, sei lá, a homofobia, que não existe o machismo, que não existe o fundamentalismo neopentecostal. Existe tudo isso tudo é perigoso, isso tudo a gente tem que falar contra. O fundamentalismo, né, o uso político da religião, a homofobia, sabe? Mas, mano, outra coisa é você falar o que eu falei. Todo evangélico é isso e já era. É uma massa homogênea de pessoas reacionárias, conservadoras, direitistas e isso é absurdo, sabe? E eu vejo, infelizmente, muita gente falando isso. Discordo totalmente. E, e se for verdade, eu discordo até mesmo da gente associar necessariamente com a religião. A população brasileira em si é conservadora. Isso antes da ascensão do neopentecostalismo. Eu falei agora há pouco da minha professora, doutora, tá ligado? Que acredito eu que seja ateia, não tenho certeza. O pensamento dos anos 30, tá ligado? Absurdamente conservadora. A população brasileira é conservadora, a elite brasileira é conservadora, a classe dominante brasileira é conservadora. A gente está falando do último país do continente americano que aboliu a escravidão. A gente está falando de um país que, ao se tornar independente, se manteve uma monarquia. Sei lá, não foi a independência e república. Não teve independência e libertação dos escravizados. Não. Independência de fachada, monarquia, abolição da escravidão de fachada, a república instaurada por um golpe militar e da elite escravista. É um país que vê o conservadorismo vir de cima para baixo. Sabe? Então, se você vai falar que todos os evangélicos são isso, são conservadores, então vamos falar. Todo rico é um fudido conservador, reacionário, maldito, desgraçado, cara. E aí tem um monte de gente de esquerda, principalmente de centro-esquerda, fica aí babando ovo de rico, de Luísa Trajano, essas porra toda. Vai se fuder.